Você sabia que tudo que Deus cria tem um propósito? Deus não é Deus de remendo. Quando ele faz algo, ele já faz pensando, desde o princípio, no final das coisas. Este é o canal Desde o Princípio, e nele nós vamos meditar nos mistérios contidos desde o Gênesis, desde a criação, desde o princípio, nas Escrituras. E nada melhor do que começar com esse tema, a criação, em que em 7 dias Deus criou todas as coisas. Ou melhor, em 6 dias ele criou e no sétimo ele descansou. A palavra de Deus nos diz que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Mas a terra era sem forma, era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E quando a luz surgiu, diz a palavra de Deus que as trevas foram dissipadas. E viu Deus que essa luz era boa. No segundo dia já havia luz, mas as águas ainda estavam juntas, e disse Deus: haja um firmamento para a separação de águas e águas. Então há as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. E viu Deus que isso era bom. E no terceiro dia disse Deus para que as águas se ajuntassem em um só lugar, e que aparecesse a terra seca, e assim se fez. E viu Deus que isso era bom. E no terceiro dia Deus continua a sua obra, e ele cria a semente, as ervas, a relva, as árvores frutíferas. E viu Deus que isso era bom. E nesse terceiro dia acontece algo curioso, por duas vezes. A primeira, quando a terra é formada, e a segunda, quando a vegetação é formada, por duas vezes Deus vê que o que ele fez era bom. No quarto dia, Deus criou os luminares, os astros celestes, o sol, as estrelas e a lua. E viu Deus que isso era bom. E no quinto dia, Deus fez as aves do céu e os animais marinhos, os peixes. E viu Deus que isso era bom. E no sexto dia, Deus ordena à terra que ela produza animais, e esses animais, eles habitam sobre a face da terra. E por fim, Deus cria o homem, Deus cria Adão, macho e fêmea o cria. E ele dá a esse homem a sua imagem e a sua semelhança. E nesse dia, diante de tudo aquilo que Deus havia criado, ele diz algo diferente. Eis que era muito bom. E no último dia da criação, o dia 7, Deus descansou. Ou melhor, Deus finalizou, ele cessou todo o seu trabalho, toda a sua obra criadora. E talvez possa surgir um questionamento: por que nessa ordem? Por que 7 dias? Deus não poderia por acaso ter criado tudo em um dia e mostrado o seu grande poder? Ou então em 3 dias? Ou simplesmente estalado seus dedos e ter criado tudo? Mas não, ele escolheu 7 dias. E por quê? Vamos tentar entender um pouco mais. Se nós pararmos para meditar nas Escrituras, nós vemos muitos paralelos, muitas histórias que acontecem no Antigo Testamento, e a gente vê um paralelo quase que perfeito no Novo. Isso também acontece na criação. Se nós separarmos do lado esquerdo os 3 primeiros dias e do lado direito os 3 últimos dias da criação, nós conseguimos ver esse espelho da palavra de Deus. No primeiro dia, Deus cria a luz. No dia paralelo, que é o quarto, Deus cria os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Já no segundo dia, Deus faz separação entre águas e águas a partir do firmamento, que também é conhecido como céu. No quinto dia, Deus cria os nadadores e os seres que voam. Por fim, no terceiro dia, Deus cria a terra seca e as plantas frutíferas, apontando para o sexto dia, os seres terrestres e o homem. E agora eu te pergunto, mas e se Deus fizesse tudo ao contrário? Imagina que Deus colocasse os peixes ou as aves sem ainda ter feito a separação entre as águas e o céu, ou se Deus tivesse criado os seres terrestres sem ter uma terra firme para eles. Meus irmãos, talvez se a gente parasse e entrasse na criação no segundo dia, a gente não entendesse nada, mas quando a gente vê a obra completa de Deus, então a gente pode glorificar o Senhor. Se a gente parar para analisar um pouco mais, se a gente retirar o peixe da água, o que acontece com ele? O peixe ele morre.
Semelhante também à árvore, se nós retirarmos ele da sua fonte, que é a terra, a árvore morrerá. E o homem Deus criou de uma maneira especial. Ele soprou o fôlego em suas narinas. Então, meus irmãos, o homem sem Deus, ele nada mais é do que um homem morto. Assim, se nós retirarmos o Espírito de Deus da nossa vida, nós nada somos. Nós somos homens sem nenhum sentido da vida. E por isso, Jesus, após ressuscitar, ele sopra sobre seus discípulos e diz: recebei o Espírito. Meus irmãos, eu não sei o que você pode estar passando. O que eu sei é, Deus conhece o final das coisas, desde o princípio. Não foi assim com José. Ele teve um sonho que sol, lua e estrelas se prostrariam diante dele, e de tal forma também os trigos se prostrariam diante dele. Mas ele sequer imaginava o processo que ele passaria. Ele não sabia que ele seria vendido pelos irmãos, não sabia que seria preso, difamado, mas desde o princípio, quando Deus anunciou essas coisas, ele conhecia o final das coisas. Assim também ele conhece tudo sobre nossas vidas. Mas aí você pode me perguntar, e o sábado? E o sétimo dia? Cadê ele? Ele não tem paralelo, não? E a sua resposta está no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27. O apontamento profético está no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 9. E assim nos diz a palavra do Senhor. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Meus irmãos, o sábado foi feito para que o homem pudesse descansar, e isso está apontado profeticamente em Hebreus, dizendo assim: sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Meus irmãos, Deus criou a terra para habitar e viver em comunhão com o homem, mas através do pecado, o homem foi separado de Deus. Jesus, em seu ministério, diz: meu reino agora não é deste mundo. Meus irmãos, essa terra não é nosso lugar. O Senhor tem preparado um descanso para o seu povo, e isso tem sido anunciado desde o princípio, na palavra de Deus, profetizado nos 7 dias da criação. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Esse é o nosso primeiro vídeo, espero que todos tenham gostado. É um pouquinho só daquilo que nós vamos estudar, mergulhar nas escrituras, desde o princípio, para entender um pouco mais dos mistérios e propósitos de Deus contidos nas escrituras. Então vamos fazer um breve resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu sobre os 7 dias da criação. No primeiro dia, Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que essa luz era boa. No segundo dia, Deus fez separação das águas e águas através do firmamento, também conhecido como céu. E viu Deus que isso era bom. No terceiro dia, Deus criou a porção de terra seca e também as sementes e plantas frutíferas. E nesse dia aconteceu algo diferente. Por 2 vezes, Deus viu que era bom. No quarto dia, Deus criou os luminares, ou os astros celestes, o sol, a lua e as estrelas. E viu Deus que isso era bom. No quinto dia, Deus criou os seres aquáticos e os seres que voam. E viu Deus que isso era bom. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e, por fim, a coroa da sua criação, o ser humano. E assim como esse dia é paralelo ao terceiro, em que Deus por 2 vezes disse que era bom, aqui Deus, finalizando a sua obra, disse que era muito bom. E no sétimo dia, Deus descansou, ou seja, Deus cessou, finalizou a sua obra.